5 pessoas são presas agora pela manhã em operação policial contra casos de estupros de crianças e adolescentes em Canoas. Gustavo Gossen. A operação da Polícia Civil reúne 5 inquéritos de casos que ocorreram nos bairros Guajuviras, Mato Grande e Fátima, totalizando 7 vítimas. Caso de pai que abusava da filha, que a mãe ocultava e que a menina teve coragem de denunciar só com o apoio da meia-irmã, que também passava pela situação. Caso de idoso que, mesmo tendo sofrido um AVC, abusava da neta, padrasto que abusava da neta. Alguns dos casos, as vítimas eram ameaçadas de agressão caso assim denunciassem. Vítimas todas entre 7 e 14 anos. Dos 5 presos, 4 em Canoas e 1 no Rio de Janeiro. Há também 6 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos nesta manhã. Governo brasileiro dá o primeiro passo para aplicar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. O Itamaraty enviou comunicado à Câmara de Comércio Exterior sobre o início do processo para avaliação. Medida é resposta à aplicação da tarifa de 50% pelo governo norte-americano. A Câmara de Comércio Exterior tem 30 dias para avaliar se é possível a aplicação da lei. O Brasil vai notificar oficialmente hoje o governo americano sobre o início do processo. Após mega operação contra esquema de facção criminosa no setor de combustíveis, Receita Federal publica a norma que iguala tratamento de fintechs ao tratamento de bancos. Tiago Bittencourt. A Receita Federal divulgou uma instrução normativa que dá às fintechs, empresas que usam a tecnologia para oferecer serviços financeiros de forma mais simples e rápida que os bancos tradicionais, o mesmo tratamento dos bancos. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo o texto divulgado, o objetivo é o combate aos crimes contra a ordem tributária, inclusive aqueles relacionados ao crime organizado, em especial a lavagem ou ocultação de dinheiro e fraudes. A publicação da norma foi feita após o primeiro dia da mega operação, que identificou 40 fundos de investimentos com patrimônio de 30 bilhões de reais controlados pelo PCC. Segundo a Receita, as operações aconteciam no mercado financeiro de São Paulo através de membros infiltrados na Avenida Faria Lima. Agora, 7h05, a temperatura está em 14 graus. Navios de guerra dos Estados Unidos se aproximam da Venezuela. Frota composta por 7 embarcações e um submarino já está no sul do Mar do Caribe e deve se aproximar da costa venezuelana nos próximos dias. O governo de Nicolás Maduro já acionou a ONU e diz que o governo de Donald Trump faz terrorismo. Quarto lote da restituição do imposto de renda terá o dinheiro depositado hoje. Roxane Carvalho. Nessa rodada, 1.800.000 contribuintes são contemplados. De acordo com a Receita Federal, o valor total a ser pago é de quase 3 bilhões de reais. Esse lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores. O quinto e último lote está previsto para ser liberado em 30 de setembro. Mega Sena acumula e prêmio para sábado será de 8 milhões de reais. 22 apostas acertaram 5 números, com premiação de R$ 49.173. Dezenas sorteadas: 30, 33, 42, 44, 52 e 56. E o dia amanhece com tempo seco, muito bonito, sol brilhando, céu azul na capital gaúcha, poucas nuvens. Temperatura nesse momento em 14 graus. Cleocum atualiza a previsão para o restante do dia. Pois é, Marcelo, para nós aqui é tranquilo, não tem quase nuvens ao longo do dia e a temperatura vai subir aí até uns 23, 24 graus. Uma temperatura muito parecida à tarde com a de hoje, porque ontem a gente teve algo semelhante, temperatura 14 graus aqui na região, ou seja, praticamente não mudou. Agora, quando a gente vai para o interior, a situação está mudando bastante. A gente tem o quê? No interior do estado tem Santa Maria com cerração, tem Pelotas que andou tendo algumas áreas de chuva entre Pelotas e Canguçu, também tem cerração.
cerração neste momento. A área de Bagé está mais aberta e a área de Uruguaiana também está mais aberta. O norte do estado tem nebulosidade pequena e a tendência com relação ao tempo é do estado como um todo, a partir de umas 9 horas da manhã, ter a presença forte do sol e temperaturas em elevação à tarde. Final de semana quente, 28 graus de temperatura máxima, talvez chegando perto dos 30 na fronteira com a Argentina, mas fiquem atentos, chove no sul do estado no final do domingo e na semana que vem, terça para quarta, teremos chuva em todo o Rio Grande do Sul. CRVR sempre ao seu lado, cuidando do que importa. Vamos para o trânsito, começando pela Kathleen Moreira, que está na região metropolitana. Bastante tranquilo aqui na região metropolitana, mas cedo a gente está aqui no bairro Roselândia, em Novo Hamburgo. Notamos até um movimento menor em relação a outros dias. Não tem grandes problemas para o motorista. Começa agora a intensificar o trânsito na região de Canoas para quem está indo em direção a Porto Alegre, mas nada muito expressivo e até nesse horário, se comparado com ontem que a gente acompanhava, tem menos movimento. Então o motorista vai reduzir um pouco a velocidade, mas não vai ficar muito tempo ali na região de Canoas. Se quiser vir com o trânsito mais liberado, pode pegar a rodovia do Parque, que tem movimento, mas está fluindo melhor. Situação semelhante também para as rodovias aqui da região metropolitana, do Vale dos Sinos, RS 239, 240, A386, que também estão com o movimento se intensificando, mas nada que atrapalhe o motorista por enquanto. Valeu, obrigado. Agora vamos com Leandro Rodrigues, trânsito aqui em Porto Alegre. Atenção, segue sem energia, os semáforos estão apagados, pelo menos no cruzamento da Ipiranga com a Salvador França. Já tem agentes da IPTC fazendo a sinalização enquanto não se faz o reparo no equipamento. A suspeita de que tenha havido algum tipo de furto de cabos nesse entorno. Também está sem funcionar a sinaleira na Ipiranga com a Vicente da Fontoura. Passamos por ali, também tem agentes de trânsito fazendo às vezes da sinalização. A gente percebe aqui no cruzamento da Salvador França com a Ipiranga já a equipe técnica da IPTC verificando o equipamento. Tem também relato de falta de energia e semáforos sem funcionar na Plínio Brasil Milano, naquele trecho até o cruzamento com a terceira perimetral. Outro ponto de atenção para o motorista. Já estava sendo retirado o ônibusinho, micro-ônibus e o carro que bateram no túnel da Conceição no sentido do centro para o bairro, em direção a Sarmento Leite. Já estavam na faixa bem da direita há pouco, quando passamos por lá, tendência de que já tenham sido removidos. E há o relato de algum tipo de colisão no sentido contrário, na saída do túnel em direção à rodoviária. A gente vai verificar isso na sequência. Agora 7 horas 10 minutos, Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter Robinho na prisão. O ex-jogador cumpre condenação a 9 anos de cadeia na Itália pelo envolvimento no estupro de uma mulher, ocorrido dentro de uma boate de Milão em 2013. Por enquanto, 6 dos 11 ministros votaram contra o pedido de liberdade feito pela defesa de Robinho. Apenas Gilmar Mendes votou a favor. Ele está preso no complexo penitenciário de Tremembé, em São Paulo. E o fim de semana tem a última rodada do Brasileirão antes de mais uma data FIFA, que é aquela pausa nos jogos do Brasileirão para as partidas da seleção brasileira.